Olá, gente. Começa agora a aula de materiais de laboratório, certo? É uma aula extra. E os objetivos da aula são nomenclatura de vidrarias, nomenclatura de equipamentos, reconhecer situações de uso de vidrarias, reconhecer situações de uso de equipamentos, associar vidrarias e equipamentos. E aí aqui você tem a primeira vidraria, que seria o quê? Um dessecador. Ele vai conter um material dessecante aqui nessa parte inferior, certo? Na parte inferior dele, aqui. E aí, esse dessecante vai fazer com que esse ambiente dentro do dessecador seja um ambiente contendo pouco teor de umidade. Aqui vocês têm um Erlenmeyer, certo? Ele é utilizado em titulações e aquecimento de líquidos. Aqui você tem um balão de destilação usado para efetuar destilações simples, ou seja, como a separação de água e sal. Aqui vocês têm bastão de vidro, utilizado para agitar soluções, transporte de líquidos e outros fins. Que aproveita, ela é utilizada para medidas precisas de volumes e líquidos. Aqui a bureta, usada para medidas exatas de volumes e líquidos. Aqui você tem a pipeta graduada, utilizada para medidas exatas de líquidos. Aqui você tem a pipeta volumétrica, usada para medidas exatas de líquidos. E aqui vocês veem uma marquinha onde eu estou colocando a luz. Essa marquinha que vai dizer que é exatamente os 25 ml. Acima disso já é mais que 25 ml e abaixo disso já é menos que 25 ml, certo? Aqui a pipeta semiautomática, usada para medidas de líquidos. Aqui vocês veem que você precisa de uma ponteira para utilizá-las. Aqui tem a pipeta pastel, utilizada para aproximadas de líquidos, ou seja, você contém, você pode utilizá-la como um conta-gotas. Ponteiras, essas são as ponteiras utilizadas em pipeta semiautomática, certo? Essa aqui é a peira. E ela é utilizada nas pipetas volumétricas. Que você tem nas pipetas volumétricas e nas pipetas graduadas também, viu, gente? E aqui você tem o condensador. Ele é utilizado para condensar os gases de destilação. Aqui você tem a mofariz e pichilo, usados para triturar sólidos e homogeneizar amostras. Cápsula de porcelana, utilizada para a evaporação de líquidos em soluções. Aqui você tem um funil de vidro, utilizado para transferência de líquidos e em filtrações de laboratório. Aqui vocês têm um funil de decantação, utilizado para separação de líquidos immiscíveis, certo? Aqui vocês têm a água e alguma substância orgânica com corante, poderia ser água e óleo, por exemplo. Aqui, tubos de ensaio estante, utilizados para ensaios químicos, certo? Aqui são os tubos da coleta a vácuo para coleta de sangue, certo? Que é o tubo roxo contendo EDTA, tubo verde contendo heparina, o tubo amarelo contendo gel separador, enfim, são diversos tubos. Aqui você tem o Eppendorf, que é usado para alíquotas. Ele é resistente ao calor e ao frio e à centrifugação. Aqui você tem o tubo cônico de Falcon. Ele é utilizado para licotar amostras. Ele é resistente ao calor, ao frio e à centrifugação. Muito utilizado para preparo de soluções dos exames parasitológicos. Aqui vocês têm os frascos tipo âmbar, certo? Usados para armazenar substâncias que sejam sensíveis à luz. Aqui tem o vidro de relógio, usados para fins diversos, como pesagens, tapar o becker, etc. Aqui tem o aro de metal, usados para dar suporte em estrutura metálica, geralmente para funis. Aqui vocês têm o bico de Bunsen, certo? Ele, ele contém uma válvulazinha aqui,
que você consegue controlar a chama. E aí essa chama é utilizada para você fazer ensaios estéreis, como por exemplo a manipulação de substâncias na parte de microbiologia, certo? Que você vai ter que manipular as coisas todas atrás da chama para evitar a contaminação. Esse é um termômetro de mercúrio, usado para medir a temperatura, certo? A garra metálica, geralmente é utilizada para sustentar condensadores de destilação. Geralmente é utilizada a piceta, certo? Geralmente é utilizada para lavagens, remoção de precipitados e outros afins. Aqui a almotólia, ela geralmente é utilizada para lavagens, remoção de precipitados e outros afins. No laboratório, geralmente ela fica sendo utilizada como um armazenador de álcool, de sabão. Aqui a pinça de madeira, usada para segurar tubos de ensaio durante o aquecimento. Aqui a pinça de metal, usada para fins diversos, certo? Suporte universal, usado para suporte de vários aparelhos, inclusive da garra metálica. Tela de amianto, certo? A função dela é suporte. Aqui você tem o tripé e em cima dele vai ficar a tela de amianto. Aqui você tem o becker, usado para aquecimento de líquidos e reação de precipitação. Aqui você tem um cálice de precipitação, muito usado em exames parasitológicos também, por exemplo, no método de Hoffman. E aqui você tem funil de Buchner, e ele é acoplado ao Kitasato e com papel de filtro é usado em filtrações a vácuo, certo? Aqui o Kitasato, certo? Você coloca o funil aqui. E aqui nessa partezinha aqui você liga a bomba. Placa de Petri possui diversos usos, mas um dos principais é a cultura de células, cultura de bactérias. Lâmina e lamínula, utilizados para preparos de soluções e olhagem para você conseguir olhar no microscópio, certo? Por exemplo, esfregaços sanguíneos, solução de métodos parasitológicos de fezes, urina, tudo para visualização no microscópio. Aqui você tem a câmara de Neubauer, utilizada para contagem de células, hemácias, leucócitos e plaquetas, certo? Aqui você tem a placa escavada, utilizada para diluições seriadas. Aqui você tem a placa de ELISA, utilizada para diagnóstico de diversas doenças. Aqui você tem o SUAB, utilizado para a coleta de amostras, inclusive é ele que é utilizado na coleta para o exame de Covid-19. A alça de platina, usada em cultura de micro-organismos e também para usos diversos. E aqui eu queria que vocês identificassem essas estruturas, certo? Eles, que a gente acabou de ver, né? Eles são cálices, certo? São cálices de vidro. O que é isso? Sim, é um Erlenmeyer. É isso, gente, a aula de hoje. Aqui tem a placa de ELISA. Aqui uma placa, aqui você tem a placa de ELISA também, que Beckeres. Aqui é a placa de Petri, tá, gente? Aqui vocês têm um homogeneizador. E aqui é como a gente visualiza a lâmina, né? Com a solução lá no microscópio. Por exemplo, aqui são vários cistos de Giardia. Não está
numa resolução muito boa, mas são cistos de giardia. E é isso, gente. Muito obrigado.